Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Pablo e eu já tinha, continuando uma série de vídeos que eu tinha iniciado, acho que foi na semana passada ou retrasada, falando sobre a depressão e os tipos de depressão, né? O que existem 5 tipos de depressão, segundo a medicina tradicional chinesa. E é muito interessante porque a gente precisa trazer esses tipos de depressão, porque nós só conhecemos um tipo. E esse um tipo, no outro vídeo, que é o da depressão do tipo metal, para quem não assistiu o vídeo, procure lá no meu Instagram, no meu Face ou até mesmo no YouTube. Também tem um canal no YouTube, tá? Até se inscreva lá para acompanhar os vídeos. E aí hoje nós vamos falar sobre o segundo tipo de depressão. Esse tipo de depressão, que é o tipo de depressão do tipo água, esse é o comum. Esse é o tipo que nós mais conhecemos, né? Que a gente chama assim, que são os tipos de depressão de ficar acamado, né? O tipo água está ligado ao rim e à bexiga, né? Que são órgãos e vísceras do elemento água e que eles têm uma particularidade muito interessante. Eles trabalham com medo, com a insegurança. E esse sentimento, ele está intimamente ligado a esse tipo de depressão. Essas pessoas que ficam deitadas, elas não ficam porque querem, porque existe um medo, uma insegurança gigantesca dentro delas que as consegue travá-las, né? Impedi-las de sair da própria cama. Porque quando eu levanto da cama, eu tenho que enfrentar o mundo, não é? Quando a pessoa ela está deitada, imaginem vocês, né? Vocês quando estão no final de semana em casa, domingo em casa, sábado que você não trabalha, enfim, que você está disponível para ficar em casa descansando. Você sabe que quando você levantar da cama, você tem um monte de tarefas, um monte de coisas para fazer, né? Vai fazer isso, fazer aquilo. E a cama parece que ela diz assim, cara, fica mais um pouquinho aqui para te não enfrentar as coisas que tem pela frente. Estas pessoas que quando estão neste processo, né, do elemento água, né, desse tipo de depressão, do tipo ficar acamado, é exatamente isso que acontece com eles. Só que vocês multipliquem isso muitas vezes, tá? Porque o que acontece é que elas existem um medo, e esse medo, essa insegurança, esse sentimento, ele não é algo consciente, pessoal. Por isso que eu sempre digo assim, todo e qualquer tipo de depressão que eu vier trazer aqui, eu quero que vocês mais entendam, aceitem, do que vocês tentem simplesmente julgar. Porque quando a gente vê uma pessoa deitada, a gente simplesmente vai dizer, cara, levanta daí, deixa de ser, né, vamos sair da cama, se fosse eu. Cara, não é tu. Primeiro de tudo, a gente tem que entender alguns fatores muito importantes. Isso até talvez renda um vídeo falando somente sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que você nasceu aqui. Esse outro indivíduo nasceu neste ponto. E os caminhos que a vida dele tiveram ao longo dos 20, 30, 40, 50 anos de vida dele, o levaram aqui. E a tua vida que começou aqui fez caminhos diferentes. Então não tem como você dizer para ele, isso aí já aconteceu comigo e eu reagi de tal maneira. Não, gente, você não viveu a vida dele. E quando a gente diz, a vida não é feita somente de momentos, a vida é feita de tudo que ocorreu. E tudo que ocorreu ao longo da minha vida me faz chegar neste ponto aqui. Eu não cheguei aqui vindo numa linha reta. Essa vida teve milhões e milhões de acontecimentos que me levaram a esse ponto. Então fica muito difícil, é isso que eu quero que vocês entendam, não julgar a pessoa que tem esse tipo de depressão e fica só acamada, porque não é ela que quer, não é ela que domina. É essa insegurança, esse medo de enfrentar o mundo, de enfrentar uma situação, de enfrentar uma pessoa, de enfrentar um trabalho, de enfrentar um relacionamento, de enfrentar N coisas que vieram e talvez esse medo veio sendo, como é que a gente usa? Tem uma expressão muito boa, assentada no seu inconsciente desde o dia em que ela nasceu. Desde os traumas que ela veio sofrendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelas situações, pelos parentes, pelos assédios, por todas as coisas que vieram acontecendo ao longo da vida dela e que fizeram ela chegar a esse ponto hoje, da qual ela não consegue mais levantar da cama. Isso é um processo muito sério, muito complicado. Talvez seja um dos tipos de depressão mais difíceis de tratar. Porque, para mim, ajudar essa pessoa, eu preciso que ela venha até mim. Ou que ela vá até uma ajuda, até um terapeuta, até um psicólogo, até um psiquiatra, enfim, até alguma pessoa que possa de alguma maneira começar a ajudar ela. E essa primeira saída é muito complicada.
Porque ela tem muito medo e muita insegurança de ser julgada. Então, quando ela pensa em sair da sua cama, sair da sua casa, para ir até um terapeuta, onde ela já imagina que ele vai ficar julgando, e muitos terapeutas, muitas pessoas que cuidam dessa parte da saúde, nem todos são dotados de técnicas e conhecimentos adequados para lidar com essa pessoa. E aí muitos, que a gente já ouviu falar, acabam criticando, julgando, dizendo o que elas deveriam fazer. E jamais a gente deveria dizer o que deve ser feito. Afinal, aquilo que eu estou dizendo que deveria ser feito, deveria ser feito baseado nas minhas vivências. As minhas vivências apontam que se eu fizer determinada coisa, eu vou ter êxito. Mas as vivências são dela. Isso não quer dizer que é o caminho dela. Então, essa resistência que eles apresentam, elas têm até muita coerência, porque afinal, talvez elas já tenham tentado sair de casa e procurado ajuda e tenham recebido esse tipo de ajuda. Então, talvez o primeiro passo para a gente ajudar essas pessoas que estão há muito tempo acalmadas é dar carinho e conforto, para que elas devagarinho vão sentindo confiança novamente. Porque o medo e a insegurança não vão ser vencidas colocando mais cobrança. Somente serão vencidas com carinho e equilíbrio, que a pessoa possa se sentir segura de sair daquele momento, sair daquela cama e daí consigo sim buscar uma ajuda mais previamente estabelecida. Algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar para essas pessoas é promover elas pegarem muito sol. Tá? O depressão do tipo água precisa de muito sol. Porque o sol dá vida, dá energia, dá vitalidade, mostra um horizonte e transforma as informações internas em esperança. Essas pessoas, elas são pessoas muito desesperançadas. Então, quando você apresenta o sol, né, diz assim, cara, vamos pegar um solzinho, ali fora na sua casa mesmo, e deixa ela ficando no sol, o sol vai recarregar as baterias dela, devolvendo um pouco mais de confiança. E olhando o sol tem essa esperança de... Vocês lembram? As coisas acontecem erradas ao longo do nosso dia, e aí de noite eu durmo, no dia seguinte parece que eu acordo com novas esperanças. O sol nasce, a luz reacende, a esperança reacende. Então, para essas pessoas, a primeira coisa que nós podemos indicá-las e auxiliá-las é sol. Quanto mais sol, mais a gente vai trazer calor para os rins. Os rins precisam de calor. Os rins são portas de entrada de frio. Aí você deixa a pessoa acamada, sem pegar sol. O que vai acontecer com ela? Mais e mais frio. Frio, síndrome, tá? Então, a gente colocando sol, colocando aquecimento, são casos que a gente pode e deve usar muito as bolsas de arroz, que eu já falei, né? Aquelas famosas saquinhos de arroz, não pode ser bolsa de água quente, tá? Bolsas de arroz embaixo do ventre ou na sua lombar, para que a gente reacenda esses rins, que é onde ficam guardados medo e insegurança, e a pessoa então tenha mais vontade de sair de casa. Entenda estas pessoas, não as julgue. Gente, esse é o meu vídeo então sobre depressão tipo água, e em breve sairá o próximo vídeo, então, depressão tipo madeira, que é raiva, ira e nervosismo, ansiedade. Então, acompanhe. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.